olhar, dai-me tua graça, para que eu possa prosseguir e a tua força, para que eu não venha desistir, O meu tá muito... pois sou de mim, dai-me tua graça. É isso aí. Boa noite, vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Eu acho que os últimos detalhes já foram aqui corrigidos. Não é? Charles, boa noite. Boa noite. Tá bom assim, amor? Tá, acho que tá. Pelo menos eu tô mais perto mesmo. Vamos aguardar um pouquinho. Esperar só mais um pouquinho, ver se alguém entra e aí a gente já começa. Isso. Começamos aí a falar sobre o 10º mandamento da lei de Deus. O 10º e o último, né, da lei de Deus. E ainda assim, a gente pode depois falar também sobre os mandamentos da igreja. Os 5 mandamentos da Santa Igreja. Dar aí uma profundidade, ou trocar em miúdos sobre eles também, né, para que os corações sejam aí acendidos novamente a essa piedade, né, práticas piedosas, práticas verdadeiras e autênticas, né, da Mater et Magista, mãe e mestra. Hoje teremos aqui Santo Agostinho. Santo Agostinho, bispo e doutor da igreja. Bom, vamos começar. Vamos, então vamos lá. Vamos lá, vamos começar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já vamos aí clamar o Espírito Santo de Deus, pedir a presença do Espírito, né? O Veni Creator Espírito, vem, ó Criador Espírito, que ele venha sobre nós nesta noite, sobre esta live, sobre todos que vão assistir, isso mesmo, que ele venha inspirar no nosso coração, que ele venha abrir os nossos ouvidos, né? E de fato a nossa alma possa alcançar aí um verdadeiro espírito de conversão, né? Um verdadeiro espírito de conversão. Louvado seja Deus. Pedimos sim também ao Senhor Deus a intercessão do glorioso e do justo São José, e aventurade sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe. Amém? Amém. Salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José. Boa noite, Daniela, mais uma vez. Boa noite, Charles. Daniele, né? Daniele, o Charles, casal abençoado. Oi, Dani. Bom, então hoje nós vamos estar falando sobre o 10º mandamento da lei de Deus, né? Passamos aí, eu não tenho certeza se foram 11 ou 12 lives, né, para chegarmos aqui hoje. Porque nós tivemos aí a live do 6º mandamento, nós fizemos 2, né, amor? Em 2 partes, não foi? Acho que foi em 2 partes. Do 5º mandamento nós fizemos ainda aquela escolhe pois a vida, né? Então nós vimos aí de uma sequência de lives, né, com a graça de Deus, que tem dado um resultado para a nossa alma e para as almas que têm nos acompanhado também, né? Porque justamente, né, o nosso ministério, né, o nosso serviço para o Senhor, né, de pregação que hoje fazemos aqui pelas lives, é de fato, né, defender a vida, mas também defender a Santa Igreja e defender a família, né? E os mandamentos, eles têm levado, né, tem assim, digamos assim, tem aberto um leque de possibilidades para que as vidas elas possam de fato viver e saber o que é a Santa Igreja. Não ficar no superficial, mas sim se aprofundar nos mistérios, né? Por isso quando a gente fala dessa questão trocada em miúdos, é porque é aprofundar realmente. Então, já no início dessa live, eu quero convidar vocês
para divulgarem, né, essas lives e as outras também. O canal do YouTube, a mesma coisa, Tati Welbet Seda. E aqueles que quiserem participar aí pelo Instagram, né, também são bem-vindos, né? Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Bom, eu quero iniciar, nós vamos estar falando do 10º mandamento, que é? Não cobiçar as coisas alheias. Eu ia te fazer, você fez uma pegadinha, porque eu ia te perguntar qual é, e você perguntou. Não cobiçar as coisas alheias. É melhor sempre perguntar primeiro, né? Para se obter a resposta. Mas é bem interessante, porque quando nós vamos estar falando aqui sobre essa questão de não cobiçar as coisas alheias, então vai entrar também a questão da inveja, né? Na verdade, é uma das coisas que a gente mais aprende. Inveja, cobiça, né? Como lidar com isso, né? Enfim, como lidar com... A gente vai aprofundar isso, que também as virtudes, né, que o Senhor nos dá para a gente poder viver bem a nossa fé, elas nos ajudam muito nesse sentido. Até porque essa questão, claro, né, nós não vamos aprofundar aqui para falar, né, da questão dos pecados capitais, mas a inveja, ela faz parte, né, um desses pecados, ou seja, pecados capitais são os pais de outros pecados, né? Mas, então vamos tentar chegar nos avós deles, né, de toda essa hierarquia. E a gente pegando aqui o livro de Sabedoria, olha só que interessante, tá? Sabedoria, capítulo 2, versículo 3. Porque Deus criou o homem imortal e o fez à sua imagem e semelhança. Ou seja, o livro de Sabedoria diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? A sua imagem e a sua semelhança, a qual nós vamos aí cada vez mais aprofundando segundo a nossa vida divina, ou seja, a nossa vida sacramental. Porém, lá no versículo 24, mas por inveja do demônio entrou no mundo a morte, e imitam-no aqueles que são do seu partido. Ora, José e Maria de Nazaré, eles são capazes, né? Eles são capazes de nos fazer imitadores de Cristo. Porém, por inveja do demônio, entrou no mundo a morte, e imitam-no aqueles que são do seu partido, né? Nós devemos nos deixar de fato sermos aqui instruídos, de fato aqui contar, né, com essa intercessão de José e Maria de Nazaré para sermos de fato imitadores de Cristo, né? Enxergarmos o Cristo no outro e sermos o Cristo para o outro também, em todas as suas situações, né? Cotidianas ou não. Não simplesmente quando vamos para a igreja, místico de Cristo, sendo a igreja. Quanto mais o casal. Por quê? Por que quanto mais o casal? Né? Porque o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E da mesma forma a esposa se doa pelo seu esposo, como a igreja se doa por Cristo, né? E vai passar pela sua paixão, pela mesma paixão. Então, se a gente, dentro desse contexto, a gente aprofundar, né? Então vamos partir do princípio, né? Porque essa questão da inveja, da cobiça, né? Tem outras coisas, né, para serem mais aprofundadas, mas falando diretamente lá no princípio, em Gênesis, nós vamos ver aqui a história, né? De Adão, de Eva, a sedução, né, da antiga serpente, né? O dragão vermelho já lá em Apocalipse, toda aquela trajetória, toda aquela batalha, todo aquele combate. Mas nós vamos ver que Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, mas Caim acabou deixando também ser seduzido, né, pela serpente. Ele deixou ser seduzido justamente por conta da inveja, né? E essa inveja que ele obteve do seu irmão, por quê? Porque Caim ofereceu do seu trabalho a Deus. E Abel ofereceu do primogênito do seu rebanho a Deus. Então Caim era lavrador e Abel era pastor, né? Pastoreava ali as ovelhas. E Abel ofereceu do primogênito, ou seja, ofereceu do que era melhor, né? E Caim não, já ofereceu aquilo que
digamos assim, numa realidade de hoje, né? O que sobrou, né? Lá no Evangelho a gente vai ver aquela mulher que ela entrega tudo que ela tinha. Ela não entrega o que sobra, ela não entrega simplesmente uma esmola, mas ela entrega tudo que ela tinha. E Jesus acaba dizendo que ela entregou mais do que todos aqueles que estavam ali, porque ela não entregou o que sobrava, de fato, mas ela entregou o que era necessário, digamos, para sua sobrevivência. Ela se doou, vamos dizer assim. Então Abel, ele se de melhor. Senhor, toma a melhor parte. Eu não vou deixar para o Senhor simplesmente o que sobra do meu tempo para ter uma vida de oração, o que sobra do meu tempo para rezar um rosário, o que sobra do meu tempo para ler a Sagrada Escritura. Não, eu vou dar o melhor tempo que eu tenho. Ou até eu vou dar o tempo que eu não tenho, mas eu vou dar para o Senhor. Então Abel foi esse que quis entregar o melhor. Quanto Caim, não. Ele entregou o que sobrava, ele entregou o que ele estava esbanjando, digamos assim. E ele ficou com inveja, porque Deus olhou para a oferenda, né, de Abel. Deus olhou com bons olhos, né? Deus abençoou, né? Alegrou-se o coração de Deus com essa oferenda de Abel. E Caim logo se inflamou de inveja. Mas Deus ainda assim o corrigiu, né? Deus ainda assim o corrigiu. Eu estou lendo aqui o livro do Gênesis, no capítulo 4, tá? Olha só, Caim ficou extremamente irado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe, olha Deus usando de misericórdia, Deus exortando, assim como Deus tem falado para nós, né, através dessas lives, dentro do exame de consciência e tal, Deus vem nos mostrando, muda de vida, olha, isso é pecado, olha, isso desagrada o meu coração, não faça isso, siga por aqui, não vá por ali. Deus está dando toda a direção, né? Então, mas Caim estava irado com o seu semblante e abatido. E o Senhor... O Senhor disse-lhe, por que está irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, estreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Quando o Senhor fala disso, amor, eu acho que a gente pode até partir para um sentido da né? Veio aquela vontade, veio aquele desejo de praticar o mal, de fazer o mal, né? Os santos doutores da igreja diz, quando a tentação vem e você rebate na hora, na lata, você não dá brecha, né, para o demônio, ou seja, você não dialoga com o demônio, ele vem seduzir. Se você dialogou com ele, você já perdeu, né? Eu lembro muito que a gente falou sobre isso numa live, né? Lembra? Se você falou, dialogou com o demônio, você já perdeu. Se você subiu e ficou em cima do muro para ver qual que te agradava mais, você já perdeu, né? O importante é você de fato estar do lado do Senhor. Querendo rodear. Rodear. Quem rodeia o buraco, nele acaba caindo, né? Quem rodeia o buraco, nele acaba caindo. E foi justamente o que aconteceu com Caim. Aí logo ele planejou. E ele foi lá e por conta da inveja, né, que ele teve da graça de Deus na vida do irmão dele, né? Logo ele foi lá e se assemelhou ao demônio, ele imitou, né? Aqui, como que foi dito aqui em Sabedorias mesmo? Opa, tá nessa tradução aqui, olha só. E imitam-no aqueles que são do seu partido, ou seja, do partido do demônio. O demônio veio senão para matar, roubar e destruir, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. E o que é um imitador de Cristo? É viver como Cristo viveu, é olhar como Cristo olhou, é sofrer como Cristo sofreu, é se doar como Cristo se doou, né? Seja dentro do estado de vida que lhe foi escolhida por conta da vocação que o Senhor te deu, né? E que foi discernida por você, por meio da ajuda do seu santo anjo da guarda, né? Da própria mãe mestra da verdade, a Santa Igreja, né? E assim por diante. Então nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo em tudo, né? No emprego, né? No seu serviço, na sua casa, na vida doméstica, nas brincadeiras, nos estudos, né? Na educação dos teus filhos, em tudo, né? Eu e você, nós somos chamados
a sermos de Cristo. Amém? Amor, quer colocar já alguma coisa? Vou só ler um resumo antes de a gente continuar aqui. Amém. Como fala no catecismo, né? 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo 20, 17. Tu não desejarás para ti a casa de teu próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem qualquer coisa que pertença a teu próximo. Deuteronômio 5, 21. Onde está o teu tesouro, aí também está teu coração. Nossa, olha que tremendo. 21. Aonde está o seu tesouro? O seu coração, né? Quando o homem cobiça o que é do outro, ele está colocando o coração dele aonde? Naquela cobiça, né? Naquela avareza, naquele desejo desafortunado, naquele desejo, como se diz? Desregrado, né? Naquele desejo desregrado. Aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Você falou de Mateus, em Lucas também, né? O Evangelho de São Lucas vem cobrar a mesma coisa, né? Aonde está o seu tesouro, aí está o teu coração. Até fica essa pergunta para você: aonde você tem colocado o teu coração? Nos teus bens? Na tua fortuna? Ah, mas eu não sou rico e tal. E quem falou que só o rico pode ser avarento, não é mesmo? Você falar, porque senão, né, fica apertado. Não, é que muitas vezes a gente não sabe, né, que a gente é avarento, né? O pobre tem muito disso. Culpa os ricos, né, e fala que os ricos são avarentos, mas muitas vezes nós mesmos somos, né, nos nossos bens, né? Uma vez eu estava partilhando, conversando, minha filha perguntou algo para mim: mãe, eu vi algo bonito na casa de alguém. Isso é você cobiçar? Eu falei, ver algo bonito na casa de alguém não é cobiçar, né? A gente estava conversando sobre isso. Um vídeo para mim uma vez, onde até falei para ela, falei, lembra que o vovô mostrou um vídeo para nós de uma mulher, né? Mostrava ela na casa com o marido. E aí vinha a vizinha, eu vou entrar na sua casa, vou tomar um café. Aí ela via, né, as coisas, que lindo o seu sofá. Nossa, muito lindo. Saía de casa, marido, a gente tem que comprar um sofá igual a da vizinha. Tudo que a vizinha queria, ela queria também. Eu comentei com ela, explicando para ela o que era cobiça, né? Isso é você cobiçar. Tem que ser igual aquilo que aquela pessoa tem, né? E hoje em dia é muito fácil a gente cair nesse sentido, porque a gente sempre quer mais, a gente trabalha, a gente nunca quer o suficiente. Tava conversando com ele, então ele riu, porque eu sempre falo, né, entre nós, acho que em live, eu não sei se eu já falei sobre isso. Quando a gente estava noivo, que a gente fez um retiro, e já começa a rir. Mas é porque pra gente é normal, a gente já conversou sobre isso, né? Nem todo mundo sabe dessa nossa partilha. Mas quando, né, o Senhor falava de como ia ser a nossa vida, a nossa casa, o Senhor, para de rir, o Senhor falou que nós teríamos uma vida, teríamos uma vida simples. Como que ele falou isso? Através de um sonho, onde o Elton falou, nossa casa era uma casa muito simples, amor. Né? A gente morava numa casa e era simples, né? Ou seja, a gente não precisa de muito. O problema é que nós queremos muito, né? E aí entra a cobiça, entra a inveja, onde eu olho o que o outro tem e quero para a minha vida. E aí, mas por quê? Eu lembro que uma vez a gente falava assim, mas por que eu trabalho tanto e não consigo conquistar aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu preciso. Mas será que realmente nós precisamos daquilo que nós queremos, né? A gente quer conquistar muitas coisas, às vezes, que a gente não precisa, né? Eu não estou dizendo que nós não precisamos, né, ter uma vida boa, né, no sentido de confortável, digamos assim, né? A gente não precisa viver na miséria, só que a gente também não precisa de luxo. E era exatamente isso que o Senhor falava, como que ia ser a nossa vida. A nossa vida ia ser uma vida simples, nós não precisaríamos de luxo. Isso não ia trazer para nós uma felicidade. No começo do nosso casamento, eu não entendia muito isso. Hoje, eu entendo muito mais, depois que eu não trabalho fora. Que eu falava para eles assim, nossa, quando a gente tinha 2 salários em casa,
a gente vivia, né, mais apertado do que hoje com um salário só, né? Então, por quê? Porque a gente também sabe administrar aquilo que nós recebemos, né? Então, isso também é algo importante, né? Mas que eu vou falar mais para frente também. O que eu quero entrar é que algo que os pais da igreja patrística diz, né? Que existem 3 razões básicas para uma pessoa ser avarenta. E aí eu vou deslanchar essas 3 razões para a gente poder pensar um pouquinho, né? O prazer do dinheiro, aquilo que ele me dá, né? Às vezes você tem dinheiro, aquilo, né? A gente conversava muito isso, né? Uma época atrás, né, amor? Eu ganho na Mega Sena, eu vou ajudar Deus e o mundo. Eu vou ajudar minha família inteira, eu vou dar dinheiro para a igreja, eu vou arrumar minha casa e tudo mais. Como se o dinheiro, ele fosse o centro. Ou a solução. Ou a solução. E, na realidade, você coloca o dinheiro como uma idolatria. Você idolatra o dinheiro. Como se você precisasse dele. Como se, assim, nós precisamos, né? Utilizamos o dinheiro, né? Porque é dele que nós fazemos, né? A troca, né? Eu preciso de algo, né? Então, eu vou comprar com dinheiro. Sem dinheiro, eu não consigo comprar. Seja ele no cartão de débito, crédito, seja o que for. De qualquer forma, é dinheiro. Eu preciso disso para mim, né, comprar as minhas coisas. Só que a partir do momento que ele se torna um prazer, né, a partir do momento que eu tenho dinheiro e eu começo a usar esse dinheiro e a perceber que ele se torna um prazer, né, até na questão do consumismo, então eu já preciso perceber que ali há um pecado grave. Até porque o consumismo eu começo a comprar porque tem gente que não precisa daquilo, mas tem o prazer. Eu conheço uma pessoa que ela tem prazer de comprar sapatos. Ela tem muitos, mas isso é verdade. Ela tem muitos sapatos. Sapatos que ela nunca usou mesmo. Não dá pra ninguém. E aí ela sai numa loja, ela vê o sapato, um sapato, ela não precisa. Ela vai e compra o sapato. Então, assim, não precisa daquilo. Então, o prazer do dinheiro nos leva a esse consumismo excessivo, de eu querer acumular as coisas na minha casa. Eu não preciso daquilo, né? Mas eu vou e compro pelo prazer de falar, eu posso comprar. Né? A vaidade de, entra naquilo que eu acabei de falar também, tá vendo? Eu tenho dinheiro, até porque se você de posses, eu falo aquela pessoa da alta sociedade mesmo, que você tem um carrão, que você mora numa mansão. Quando você chega num lugar, as pessoas te tratam diferente, você é bem visto pelas pessoas. Então te causa uma vaidade, né? Tá vendo? Eu não sou qualquer pessoa. Então, você chega no lugar, a pessoa ou estende um tapete vermelho para você, né? Ou te serve um champanhe. A pessoa vai te tratar diferente de outra que não tem status, seja numa loja que você vai. Nem E a terceira razão também é a falta de fé, né? Ou seja, para que eu vou acreditar na providência de Deus, sendo que o dinheiro me dá, né? Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu compro as coisas que eu quero, eu tenho tudo que eu quero. Então, para que acreditar em Deus? Para que acreditar na providência? Como se os bens materiais, né, fossem a minha segurança de uma felicidade, de uma vida perfeita, né? Então, as pessoas hoje acham isso. Deus não me dá nada não, né? Não preciso rezar, porque Deus não me dá nada. Vai eu não trabalhar para ver. Só que o seu trabalho é fruto da providência de Deus. As pessoas não entendem o que é providência. Providência não é esperar o maná, como era na época, né, no Antigo Testamento, onde eles esperavam Deus enviar o maná, né, e realmente ficavam esperando, envia o maná do céu. Não é isso. Viver da providência é você ter um emprego, você ter saúde, sim, para você batalhar, levantar de manhã, ganhar o seu pão de cada dia e saber administrar o seu dinheiro e poder manter a sua família,
poder manter as suas contas em dia. Isso é providência. Só que as pessoas acham, né? Ah, fulano vive da providência, acha que fulano não faz nada, né? E se a pessoa realmente faz isso, como existem pessoas que realmente acham que viver da providência é isso e faz isso, viver da providência é ralar, até porque o Senhor nos fala que nós precisamos também vamos falar, batalhar o nosso pão de cada dia. Não é ficar esperando acontecer, né? Então, onde aí está, como o Wellington perguntava, né? Onde está o nosso coração? Onde está aquilo que nós colocamos a nossa idolatria? Onde está? Será que a gente idolatra o dinheiro, idolatra os nossos bens materiais? Até porque quando a gente fica doente, e isso é algo que faz muitas pessoas pensarem quando a gente fica doente, que a gente fica acamado e que a gente vê, eu não sou nada, eu não levo nada, a minha vida é um sopro. A gente vive isso hoje na pandemia. Quantas pessoas já morreram desse coronavírus? E levou alguma coisa? Não levou nada deste mundo, né? Então, a gente não precisa achar que esses bens materiais eles nos vão trazer a felicidade, porque não vai trazer a felicidade. Então, a gente precisa entender e colocar cada coisa no seu lugar. Quer falar alguma coisa? Amém, quero sim. Primeiro vamos aqui, o Araci, o Jefferson, dar um alô para eles, né? Pro Cléo também. Dentro de tudo isso que colocou, o Cléo deixou algo interessante ali. Diz que o diabo é como um leão que está ao nosso redor rugindo, né? Procurando a quem devorar. E é tão interessante quando você está falando, amor. Deixa eu ver se eu volto um pouco aqui. Aqui, ó. O Catecismo da Igreja, então entrando aqui dentro do primeiro inciso, a desordem das concupiscências, né? Ele diz assim, ó, o 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, a história do pobre que possuía uma única ovelha. O pobre só tinha uma ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. É pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E quando fala disso, é interessante lembrar também, lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Né? Vamos trazer aqui para a nossa realidade. O profeta Davi era esse rico, ele já tinha todas as coisas. Ele já tinha. Só que a inveja corroeu. Nossa, eu não preciso daquilo. Foi como você falou, amor. Eu não preciso daquele monte de sapatos. Eu não preciso. Não tem necessidade para mim. Mas vai satisfazer o meu desejo, a minha ambição. Tá vendo a pessoa sendo levada por isso? Sendo levada por isso, né? O pecado da inveja, né? Não cobiçar as coisas alheias, né? É muito ligado com essa questão da inveja, né? E que gera muitos outros pecados na alma, né? A questão do furto, a questão do roubo, a questão do assassinato, né? A questão da esperteza, porque o Senhor nos concede a sabedoria, mas muitos querem aí ser espertos, né, em cima de outros, né? Infelizmente eu conheci assim, né? Eu não posso dizer que eu realmente conheci, não posso dizer que realmente é cristão, mas uma pessoa que oportunista, né? Que quer se aproveitar da situação dos outros e acaba dizendo assim, muitos cristãos caem nessa, né? O mundo é dos espertos, né? Nossa, o mundo é dos espertos, então
né? Desculpa o perdão da palavra, mas o outro é que foi bobo, o outro é que foi trouxa, né? E aí eu fui lá e passei a perna, né? Mas não vai usar a expressão passei a perna, vai usar a expressão o mundo é dos espertos, porque é mais bonito falar que o mundo é dos espertos, se inflamar dizendo eu sou esperto e tal, quando Deus nos concede sabedoria. É sabedoria que Deus nos concede, é sabedoria o dom que vem do alto para nós e nós devemos clamar sim, né? Sabedoria para viver bem, para produzir bem, saber louvar a Deus pelo que o outro tem, felicitar o outro porque por uma conquista, né? Mas não um emprego bom. Sim, mas não cair na emprego seu e aí o outro conseguiu alguma coisa, você fica invejando o emprego do outro, colocando o olho gordo, né? Mas porque fulano conseguiu, aí às vezes você tá encostado, não estudou, não fez nada, fulano tá lá ralando mó tempo e você não sabe a vida do... A gente tem costume, desculpa te cortar, pode continuar, mas tem costume de julgar o outro, você não sabe, e às vezes você julga até pelas redes sociais, você não sabe o que o outro está vivendo, quanto ele ralou, o quantas noites ele ficou sem dormir para poder estudar, para conseguir passar no concurso, para conseguir esse emprego bom que ele tem. Então assim, rala você, sabe? Para de ficar invejando a vida do outro, louve a Deus por tudo que ele conseguiu, pelo carro, pela casa, sabe? Ou enfim, aquilo que ele tá fazendo, e vai batalhar você. Mas essa questão da inveja, amor, ela é tão profunda porque a gente não pode resumir e parar somente nos bens materiais. Porque ela vai além. Ela quer ter, ou melhor, ele para de olhar para sua esposa e ele quer ter a esposa do outro, ou ele quer ter a mulher do outro. Acaba como se fosse a sua. A vida do outro. Então, eu ia chegar nisso, porque eu ia falar assim, ela olha e ela quer ter, ela não quer os filhos dela, ela quer ter os filhos do outro. Por quê? Porque o filho do outro é educado, porque o filho do outro ajuda em casa, porque o filho do outro tem dons, tem talentos, né? Mas não vamos parar por aí, não é só a questão da vida do outro, não quer só a vida terrena do outro, mas também ele quer às vezes a vida da graça do outro. E aí ele não reza o rosário, e aí ele não participa da missa, e aí ele não faz adoração, mas ele quer ter as graças que o outro tem, né? Então é muito complexo e de fato, né? Quando a gente fala que o demônio é o pai da mentira, né? O livro de Sabedorias acabou de mostrar pra gente também que o invejoso, né? Ele acaba sendo imitador, né? Ele colabora e demais com a ação do demônio. Se a gente pesar na questão do dinheiro, a gente vai cair, né, naquele chamado, né, naquela entidade chamada Mamon, né, que é o quê? O deus do dinheiro ali, né, entre aspas, tá? Eu tô falando da parte espiritual, claro, né, dos demônios, dos espíritos malignos espalhados pelos ares e tal, mas dentro de algumas denominações de demonologia, que seja e tal, você vai ver lá Mamon, né, o deus do dinheiro, e a pessoa fica cultuando o dinheiro, mas também fica cobiçando, né, as coisas, fica corroendo. Até tem uma Santo Agostinho. Vamos aqui falar do Santo, tá? Vamos falar do Santo Doutor da Igreja. Bom, vamos lá. Vamos aqui sobre a inveja, né? Vamos dizer lá o que Santo Agostinho diz. Terrível mal da alma, vírus da mente e fulminante corrosivo do coração. Terrível mal da alma, vírus da mente e fulminante corrosivo do coração. De Deus que o irmão possui. Sentir-se desafortunado por causa da fortuna dos outros. Atormentar-se com o êxito dos demais. Cometer um crime no segredo do coração, entregando o espírito e os sentidos à tortura da ansiedade, destroçar-se com a própria fúria. Olha, é bem profundo isso, porque ele fala de todo o campo, de toda a realidade do homem, né? Do corpo, né? Da alma, do espírito, da mente, né? Do psicológico do homem. Ele deixa bem claro, né, sobre essas coisas. A inveja, e ele continua, a inveja é filha e escrava do orgulho. Por esses dois vícios, orgulho e inveja, o demônio é o que é. Olha como uma pessoa invejosa, como uma pessoa orgulhosa, ela acaba se tornando ali... né? Se é para falar as claras, né? O que ele está falando aqui?
A inveja é filha e escrava do orgulho. Por esses dois vícios, ou seja, o vício da inveja e o vício do orgulho, o demônio é o que é. O demônio se tornou o que ele é justamente por conta da inveja e por conta do orgulho, de querer ser como Deus, né? E eu não sei porquê, mas eu já postei isso algumas vezes. Um exame de consciência para mim, mas eu peguei aqui agora e falei, não tem nada a ver, né, com o tema, né, não tem nada a ver com o tema, mas olha só o que São José Maria de Escrivá, ele vem falar para nós, né? Então vamos combater essa questão da inveja, vamos combater essa questão do orgulho por meio do que contra as virtudes, quer dizer, contra os vícios, vamos utilizar então pensar aqui na questão da obediência. Olha só, deixe-me que te recorde, entre outros, alguns sinais evidentes de falta de humildade. A falta de humildade, logo, é orgulho, a soberba, o se inflar, o se querer ser mais que os outros, né? E é claro que Santo Agostinho deixou bem claro que essas duas questões do orgulho e da inveja, elas caminham juntos, né? Uma é do outro, é uma mistura louca que, meu Deus. Mas ele diz assim, olha só o que São José Maria Escrivá vem nos ensinar. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem, né? Quando você sempre, eu sou melhor, eu sei mais, né? Você está aí já na falta de humildade. Atua avante, sempre estar à frente, né? Discutir sem razão ou, quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos, né? Mesmo olha aí a falta de humildade. Dar o teu parecer sem que te peçam, ou sem que a caridade o exija, né? A pessoa que acha que o mundo gira em torno dela, né? Desprezar o ponto de vista dos outros. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados, né? Porque são de Deus. São de Deus, não são nossos, né? Não reconhecer que és indigno de qualquer honra e estima, que não mereces sequer a terra que pisas e as coisas que possuis. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas. Olha aí, um sinal de falta de humildade. Tá se encontrando em algum desses? Toda vez que eu leio, eu me encontro. Misericórdia, Senhor. Pelo menos, também, meu Deus do céu. Você vai fazer um exame de consciência, assim como a gente está vivendo os 10 mandamentos. Aí você pega isso, e São José Maria Escrivá joga na cara desse jeito, né? Falar mal de ti mesmo, olha só. Falar mal de ti mesmo para que façam bom juízo de ti ou que te contradigam, né? Aí não, também. Imagina, você fazer isso? Desculpar-se quando te repreendem, né? Olha só, hein? Falta de humildade, evidências de falta de humildade. Ocultar ao diretor algumas faltas humilhantes para que não perca o conceito que faz de ti. E isso é muito grave, até na questão da confissão, né? Eu não vou falar isso porque o padre me conhece, aí eu vou perder, tipo assim, o status, né? Eu vou perder os status. O que ele vai pensar de mim? E aí, sirvo. né? Isso já não seria aí um pecado contra o sacramento, né? Porque você está jogando fora ali o sacramento. Você não está vivendo brincando ele de fato e brincando, essa é a palavra, brincando com o sacramento. Ouvir com complacência quando te louvam ou alegrar-te de que tenham falado bem de ti, né? Olha aí. Doer-te de que outros sejam mais estimados do que tu. Negar-te a desempenhar ofícios inferiores, né? Tem pessoas que só quer o status, só quer o que realmente ela vai aparecer, né? E isso acontece muito na questão de ministérios, grupos de oração, novas comunidades, pastorais, movimentos. A pessoa só quer o status, né? Eu quero o status de coordenador, eu sou o grande intercessor, eu sou o pregador profeta, eu sou o músico mais bem afinado, né? Procurar ou desejar singularizar-te, insinuar na conversa palavras de louvor próprio ou que dêem a entender a tua honradez
o teu engenho ou habilidade, o teu prestígio profissional, até aquilo, né? Ah, eu oro e as coisas acontecem, o fogo cai, e aí já vem lá o tal de sapatinho de fogo, já olhei aqui, já lembrei do irmão que fala brincando, tá? O irmão que fala brincando sobre isso, né? Sapatinho de fogo, canelinha de fogo, não sei o que mais e tal, né? Não menosprezando e não fazendo chacota com ninguém, mas dizendo que assim, né? Essas estimas, né? Essas coisas de se engrandecer demais, de se colocar e tal, né? Envergonhar-te por careceres de certos bens, né? E aí segue ainda, né? Aí segue, né, essa lista, né, de São José Maria Escrivá, mas você vê que os santos da igreja combatiam, né, vivamente, né, essas práticas, né, da questão de cobiçar. Com as virtudes, claro. Quer falar um pouco? Não, eu ia falar, mas acho que o que você leu ali, eu não preciso falar mais nada, porque tudo a ver isso. Só para frisar isso, que a gente combate isso que a gente falou, cobiça, inveja, com as virtudes, né? Então, são as disposições para a gente fazer o bem, saber fazer o bem, né? E uma das virtudes é a temperança, que é justamente esse tempo, já diz, né, o tempero, onde vai me ajudar como que eu vou discernir. Quando eu cheguei a falar um pouquinho, né, quando a gente fala, né, da questão do consumismo, só que também é importante a gente também ter a prudência, né, de saber administrar o nosso dinheiro e ter uma reserva financeira para aquilo que a gente acha que é necessário, né? Então, o contrário desse consumismo é o guardar o dinheiro. E não tem problema eu guardar. A questão de eu guardar o dinheiro, eu já vi muitas pessoas católicas falando, mas não acreditar na providência de Deus. Quando eu não, né, tenho dinheiro aqui, tô precisando de algo. O que é uma pessoa avarenta? A pessoa tem dinheiro, tá precisando de algo em casa e não quer gastar o dinheiro. Ela tá precisando comprar algo, ela tá precisando de algo para ela, seja, sei lá, seja para ficar bonita, até para ficar mais apresentável, até para casa, mas não, ela segura o dinheiro que ela tem, né? Agora, outra coisa é você fazer uma reserva para um momento como nós estamos vivendo da pandemia, onde muitas pessoas estão com salário reduzido, muitas pessoas estão desempregadas, emergência, né? Até porque nós precisamos saber administrar o dinheiro que Deus nos dá através do nosso trabalho, certo? Então, guardar o dinheiro, poupar o dinheiro, não significa que eu não acredito na providência de Deus, mas é uma prudência para os momentos que eu preciso, não só para mim, mas tem algum irmão que precisa. Quantas vezes, né, nós já fomos ajudados por pessoas e já ajudamos pessoas porque tínhamos uma reserva, ou a pessoa tinha reserva e nos propôs nos ajudar no momento de dificuldade. Então não é só para nós também, é para me ajudar o outro no momento, ajudar a igreja no momento que eu preciso, né? Não é para segurar, ter certeza, eu tenho não sei quanto no banco, e sair, tipo, falando, batendo no peito, não sei, não, porque eu faço reserva, eu tenho dinheiro na poupança. Não, sentido, mas é no sentido de uma emergência, de uma doença, às vezes alguém, né, precisa fazer uma cirurgia, você precisa fazer uma viagem, né, você tem parentes fora, e enfim, precisa viajar com urgência, como que você vai ter esse dinheiro? Então, a gente também precisa fazer isso, ter essa reserva, né, e isso não tem problema nenhum, né, pelo contrário, isso é você zelar aquilo que Deus te dá, assim como zelar pelos móveis que você tem na sua casa, você zelar por tudo aquilo que você compra até mesmo, né, zelar, cuidar. A gente, hoje em casa, nós temos 13 anos de casado, agora que a gente está começando a trocar os móveis, né? Porque já tem alguns que já não dá mais, né? Então a gente vai zelando. Zelar também é você cuidar daquilo. Não adianta, eu comprei, então não vou zelar, não vou cuidar, não vou limpar. Então tem que zelar também aquilo que você, com o seu suor do trabalho, com a providência que Deus te dá, que você tá ali cuidando, ali zelando. Vai ter uma hora que vai ter que trocar mesmo, não vai ter jeito, né? Bom, amém. Eu quero ler aqui um pouco sobre
o que o catecismo exatamente diz, tá? É coisa breve, um resumo, mas é interessante falar, tá? Para que fique bem frisado no nosso coração e na nossa alma. Onde está teu tesouro, aí estará teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. O 10º mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem e o desejo imoderado de dele se apropriar. É um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. São conduzidos pelo Espírito e seguem dele. O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados pobres de coração. Eis o verdadeiro desejo do homem. Quero ver a Deus. A sede de Deus é saciada pela água da vida eterna. É bem interessante, bem-aventurados pobres de coração, né? E depois quero ver a Deus, porque Jesus é promessa do próprio Cristo, né? Bem-aventurado, né, os puros de coração, porque verão a Deus, né? Jesus falando aí destas maravilhas, a qual, né, essa grande montanha da bem-aventurança, o glorioso São José, muito bem nos auxiliar, né? Então, mediante essa sequência que nós fizemos dos 10 mandamentos da lei de Deus, nós queremos também orar, né? Acho que é o momento da oração, né, amor? De orar com vocês, de orar por vocês, né? De vocês orarem por nós também, né? E para isso nós vamos iniciar a oração em cima do Salmo. Vamos iniciar a oração em cima do Salmo. Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução. Salmo 50, tá bom? Eu peço então que você se coloque ainda mais atento, né? Silencia o teu coração, silencia a tua alma. Nós vamos estar iniciando um momento de oração do Salmo 50, né? Você que nos acompanha no Instagram, né? Nós queremos deixar aqui para você essa oração, né, do Salmo 50, para que você tenha ela sempre mediante aí os momentos de dificuldade, o seu exame de consciência. Também, como diz o próprio Santo Agostinho, né? Quando fores começar a orar, começa-te pelo perdão, ou seja, pedindo perdão pelas tuas faltas, pelos teus pecados, porque durante o momento da oração, a live no Instagram, ela se encerrar, né, nós vamos estar concluindo a oração, né? Então você já sabe que a oração é em cima do Salmo 50, amém? E para nós que aqui no Facebook temos aí um tempo mais prolongado, né? Então, silencia o teu coração, não se preocupe. O Espírito é um só. O Espírito Santo, ele é o mesmo. Silencia o teu coração. Se for possível ou necessário, fecha os simplesmente medita no Sagrado Coração de Jesus Cristo, no Imaculado Coração da Santíssima Virgem e no amantíssimo coração do glorioso e do justo São José, né? Ou mesmo contemplando a face de Cristo, a cruz de Cristo. Eu peço que você trace sobre o seu corpo o sinal da cruz, né? Que é o sinal que nós invocamos a Santíssima Trindade, é o sinal da nossa salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ainda meditando neste Espírito que é santo, que vem sobre nós, que habita em nós, já que caia por terra, só ao traçar o sinal da cruz sobre o nosso corpo, já
toda e qualquer forma de espíritos de morte, toda e qualquer mentalidade de suicídios, de homicídios, né? De matar o irmão por conta da inveja, né? Por conta do desejo, da cobiça, né? Do bem alheio, né? Em nome de Jesus Cristo, já barra, Senhor Jesus, pelas virtudes ocultas da tua santa cruz, todo este espírito de inveja, todo este espírito maldizente de palavras malditas, né? Da própria falta de perdão, porque o outro tem e eu não tenho, porque a vida do outro, ela é cheia de bens materiais, de benefícios e a minha não, porque a vida ministerial do meu irmão cresce, frutifica e a minha não, já que caia por terra em nome de Jesus, somente ao traçar o sinal da cruz sobre o nosso corpo, o sinal da nossa salvação, da nossa vitória, embustes de Satanás, nós já clamamos pelas virtudes ocultas da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que seja desfeita estes laços. Já no princípio desta oração, Senhor, nós já clamamos com o coração arrependido, Senhor, e nós pedimos a graça ao divino Espírito Santo de Deus, que venha trazendo na nossa alma, na nossa mente, anel por anel da nossa mente, a recordação desses 10 mandamentos que nós vivemos, Senhor, desses 10 mandamentos que foram anunciados, para que de fato nós sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes dela, Senhor. E nós oramos, nós clamamos, nós suplicamos, Senhor Jesus. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade e conforme a imensidade da misericórdia. Apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Assim pedimos, ó Deus. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei. O que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa e reto o vosso julgamento. Porque eu reconheço, Senhor, eu reconheço a minha iniquidade, Senhor. Eu reconheço que o Senhor é justo, né? O Senhor é verdadeiro. Eis que nasci na culpa. Minha mãe concebeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infunde-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Asperge-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Asperge-me, Senhor, com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e tornarei-me mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviai os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza, dai-me o entusiasmo, dai-me a ousadia. De vossa face não me rejeiteis, e não me priveis do Espírito. Vem, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, veni, Creator Espírito, vem, ó Criador Espírito. Nós clamamos o Espírito Santo de Deus, nós, como a Igreja de Cristo, a esposa, o corpo místico de Cristo, nós clamamos o Espírito Santo, que é o Espírito da Igreja, que é o que dá vida à Igreja, que é o que instrui a Igreja, que é o que revela a verdade à Santa Igreja. Nós clamamos, vem, Espírito Santo de Deus, mostra a nós esta verdade pelos 10 mandamentos da lei de Deus, pelos mandamentos da lei da igreja. Veni, Creator Espírito, vem, ó Criador Espírito, sustenta-nos, Espírito Santo, tira do nosso coração toda inveja, toda tibieza, toda frieza, todo olhar seduzido ou sedutor. Tira de nós, Espírito Santo de Deus. Nós assim clamamos, nós assim suplicamos, nós assim nos voltamos e restitui, Senhor Jesus, a alegria da salvação. Quando nós temos o Espírito Santo, a alegria volta ao nosso semblante. Nós nos desviamos daquele caminho que Caim no princípio tomou e nós, de fato, voltamos o nosso ouvido para a exortação de Deus. Então saímos do caminho do pecado, saímos do caminho da inveja, saímos do caminho do orgulho e entramos no caminho reto da salvação, da humildade, da pobreza do espírito, né? A pobreza não pobreza, eu digo, mas
em espírito. Então, nós pedimos, restitui-me a alegria da salvação e sustentai-me com uma vontade generosa. Seja o Senhor o nosso sustentáculo, seja o nome de Jesus o nosso suporte, o nosso alicerce, a nossa casa sobre a rocha, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pobres, os pecadores. Deus, ó Deus, meu Salvador, livrai-me da pena desse estado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abre meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência, reconstrói os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos. Então aceitareis os sacrifícios prescritos. Então, sobre vosso altar, vítimas vos serão oferecidas, Senhor. Muito obrigado, Deus de benevolência. Obrigado, Senhor, por toda e qualquer forma de arrependimento que nos concede, Senhor. Se nós pecamos contra os mandamentos, se pecamos contra um, é pecar contra todos, Senhor. Então restitui em nós novamente, Senhor Jesus, um espírito firme, um compromisso com as promessas do nosso santo batismo, Senhor. De fato, dai-nos o compromisso com o santo batismo, Senhor. Nós pedimos pelos nossos santos intercessores da data do nosso batismo, Senhor, que eles nos concedam a verdade, a virtude, a fortaleza, né, pela intercessão deles, que venha sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, concluímos com esta oração, né? A questão do 10º mandamento da lei de Deus. Já agradecemos a presença de todos vocês. Continuem com o coração aberto para que o Espírito Santo de Deus, ele continue realizando, ele continue fazendo na sua vida, na sua história. É um salmo muito forte, é um salmo de oração muito forte, realmente. É um salmo que, particularmente, nós deveríamos rezar ele todas as noites como o nosso exame de consciência, porque ele inicia de fato, como o Santo Agostinho diz, né? Pelo perdão, né? pela pobreza, né? De coração, reconhecendo que somos um nada, que somos um grãozinho de areia, um vermezinho, né? Uma lesma asquerosa diante da grandiosidade, da majestade de Deus, né? Mas também de clamor, né? Que nós somos de fato miseráveis, mas nós queremos ser melhores para Deus. Nós queremos dar até mesmo o nosso tudo, né? Até o último sopro da nossa vida, né? Nós queremos dar para Deus, preferindo sempre o paraíso, ou seja, estarmos com Ele, estarmos na presença dEle, né? E Ele diz, né? Se nós estamos desregrados, né? Estamos aí afastados, restitui em nós, Senhor, a firmeza, restitui em nós, Senhor, aquela unção, restitui em nós aquele desejo pela leitura da palavra, pelo Santo Rosário, pelos sacramentos da igreja, restitui em nós, Senhor Jesus, o amor pela Santa Missa que foi perdida nesse tempo, a qual as missas ficaram sendo só mesmo pelas redes sociais, né, pela televisão e tal. Não, restitui em nós o amor pela Eucaristia, Senhor, o amor pelo persona Cristo, restitui, Senhor, a firmeza, o desejo por ir até a capela te adorar, Senhor Jesus. Eis o nosso monte, a capela do Santíssimo, adorar o Senhor, adorar, prostrar a nossa alma, ficar lá por segundos, minutos, horas e horas e horas adorando o Senhor, né? É um desejo muito grande da alma. Então restitui em nós, Senhor Jesus, o desejo de orar pela nossa esposa, de orar pelos nossos filhos, de impor as mãos sobre eles e clamar o Espírito Santo. É mesmo, é verdade, restitui em nós
né, essa verdade de clamor verdadeiramente do Espírito Santo, né, de ter essa intimidade com o Espírito Santo. Então, percebe o quanto, né, esse salmo vai nos ensinando, né, e o compromisso, né, de ensinarmos, né, aqueles que estão desviados a partir do nosso testemunho, a partir da nossa ousadia, do nosso entusiasmo, né, na graça de Deus, em ensinar os caminhos aos que estão no erro, né, aos que estão afastados, aqueles que abandonaram a Santa Igreja nesse período, né? Então, este é o Salmo. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Aqui pelo Instagram nós encerramos, né? Um beijo na alma, como a nossa irmã Jaqueline diz, um beijo na alma, um beijo no coração para vocês do Instagram. Amamos vocês. E aqui no Facebook a gente continua, né? Falando um pouquinho mais, né? Aprofundando. Que interessante, né? Então os maus ensinarei vossos caminhos e voltarão a vós os pecadores. É o nosso compromisso de batismo. É o nosso compromisso de batismo verdadeiramente, né? E aí os pecadores voltarão, né? É uma certeza, é um ato de fé. Se nós dermos testemunho, os pecadores voltarão. Eles voltarão, Senhor, eles se converterão, né? Ó Salvador, livrai-me da pena, né? Aí, Senhor, abre os meus lábios, ou seja, que eu possa ser um anunciador, um propagador, né? E usar o ministério verdadeiramente para quê? Para o serviço a Deus. Nós não precisamos inventar nada. A Santa Igreja, ela já nos concede com o que trabalhar, de fato, né? A Cibele, chegou tarde, Cibele, mas não tem problema nenhum. Vai ficar gravado a live do 10º mandamento e você vai poder estar assistindo aí com a gente, vivendo um momento de oração. Não se preocupe, porque a intenção do teu coração, o Espírito Santo de Deus já está sobre você neste momento, tá bom? O Espírito Santo de Deus, ele já toca você nesse momento, ele já incendeia o teu coração, ele já incendeia a tua alma, você já está sendo envolvida por essa mesma graça que todos nós estamos sendo envolvidos também, né? Aqueles que supostamente o Senhor direcionou essa palavra de espíritos de morte, de suicídios, porque muitas vezes nós estamos mortos, porque nós não vivemos profundamente os mistérios, ou melhor, o decálogo, os mandamentos da lei de Deus. Mas nós não temos mais essa desculpa. Nós não temos mais essa desculpa. Nós temos uma igreja que é mãe e mestra da verdade. E como eu dizia, nós não precisamos inventar nada. Basta nos pregar em cima da sagrada tradição, do sagrado magistério e das sagradas escrituras. É o tripé da fé católica. A sagrada e santa tradição, o sagrado magistério e as sagradas escrituras. Nós não precisamos inventar coisas da nossa cabeça, né? Como Jesus disse, a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou, ou seja, do Pai, né? E a doutrina a qual os apóstolos pregam e que chegou até nós hoje, né? É a mesma doutrina que o Senhor pregava, que não é dele, mas daquele que o enviou, ou seja, né? Então, eis aí, né? O encerramento, né? Vamos encerrar verdadeiramente, né, amor? Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Traçando, claro, já o sinal da cruz, porque encerramos a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu só queria comentar com vocês uma partilha que nós tivemos, e eu não tive a possibilidade, né? No momento, foi muito rápido, eu não falei com a pessoa, depois eu vou falar com ela, mas é interessante de que esses momentos, essas lives, que alguns irmãos aqui também estão vivendo, o Cléo Alexandre, o Cristiano Moura, o João Paulo Fialho, a Rosana e o Guará, né? Quem mais, amor, que a gente já pode falar assim da questão das lives, né? Tem outras pessoas também aí realizando lives, a Jaqueline Moraes, claro, né? Com o rosário, terço na mão, joelho no chão, né? Louvado seja Deus. É, isso mesmo. Faz diferença, né? Faz diferença na vida e na alma das pessoas, tá? E de fato isso incomoda muito a Satanás, incomoda muito, né? E numa breve conversa que a gente teve com uma pessoa, ela dizia, né,
de que ela teve uma experiência de que o demônio queria como que jogar na cara dela de que tá vendo? Não tá adiantando de nada. Tá fazendo isso. Né? Pra que se esforçar tanto? Pra que assistir as lives de madrugada? Pra que orar junto com esses bandos de louco? Né? Pra que dar atenção do que eles estão falando? Né? Mas, na mesma hora que o demônio diz isso, o Espírito Santo de Deus, ele vem atropelando Satanás, porque Satanás não é adversário do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Né? O Espírito Santo é Deus, ele não é criatura, ele é criador, né? Assim como o Pai, assim como o Filho, né? O Espírito é criador, né? Ele vem atropelando. E enquanto o demônio diz, não está valendo a pena, sabe por quê? Ele está dizendo isso, porque ele insiste, né? Em te incomodar, é porque de fato está fazendo diferença na sua vida. Ele está perdendo campo. Ele está perdendo campo. Então por isso ele está tão incomodado. E ele às vezes quer jogar as coisas na sua cara. Olha só, tal pessoa não saiu do vício. Olha, você não venceu o vício ainda. Olha, você teve uma recaída. Olha, você foi orgulhoso nisso. Você pecou contra a caridade naquilo e tal, né? Por que que o demônio quer jogar todas essas coisas na sua cara? Porque a única arma que ele tem contra mim e contra você é o passado, né? É o passado. E é só isso que ele tem contra nós. Mas nós estamos decididos pelo hoje, né? Hoje, Senhor. Hoje, Senhor. Hoje, Senhor. Né? Porque Cristo é o mesmo, né? Ontem e sempre. Então, se nós estivermos nesse hoje com Cristo, né, não dando brecha, não dando ouvido para a sedução de Satanás, mas ouvindo o que o Espírito Santo de Deus nos diz, de fato, ele vai querer jogar na tua cara, mas você não vai dialogar com ele. Você não vai dialogar com ele. Ele não merece isso. Você não vai dialogar com ele. Você vai voltar o teu coração a Deus. Coração ao alto, nosso coração está em Deus. Coração ao alto, nosso coração está em Deus. Claro, eu tenho os pés firmes na terra para viver segundo a providência de Deus. Mas o meu coração está no alto. E é isso que faz com que eu te confie na verdadeira providência de Deus. Então eu não preciso da cobiça, eu não preciso da inveja, eu não preciso da avareza. Eu não preciso, porque eu tenho uma direção, né? Tijolos, né? Foram ali, aquela estrada de tijolo, né? Foi muito bem colocada, né? Num trajeto que eu devo seguir, né? Nem pela esquerda e nem pela direita, mas pelo caminho do Senhor. E de fato, vão cair 10.000, né? 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir, porque o Senhor é contigo. Então persevera. Persevera na vida de oração, persevera. O demônio está perdendo campo, ele está desesperado porque o tempo dele é curto, mas o nosso tempo é um tempo de imortalidade, não é mesmo? Porque a castidade, como diz o catecismo da igreja, é promessa de imortalidade, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, eu sei que se deixar eu vou continuar falando e falando e falando, mas é porque nós queremos muito a salvação das almas. Esse trabalho do Tatiwell Bethesda é justamente para a salvação das almas, tá bom? Informação agora. Tá? Vamos acabar agora com as informações, amor. Nós temos esse perfil no Facebook, né? E nós estamos organizando de forma assim, organização, né? A página. Esse é um perfil. Nós estamos organizando a página, até porque a gente era muito confuso nessa questão o que é e o que não é. Nós não sabíamos exatamente o que é e o que não é cada coisa. Mas nós estamos organizando aí uma página realmente. Então, vai lá, curte a nossa página, né? Tatiwell Bethesda, para que a gente possa continuar sempre aí, cada vez mais, trazendo inspirações pelo Espírito Santo de Deus, tá? Nós estamos encerrando aqui os 10 mandamentos, mas as lives vão continuar, tá bom? Nós vamos deixar o Espírito falar, nós vamos deixar o Espírito Santo inspirar. Estamos orando por vocês e, lógico que no próximo final de semana nós teremos também live. E a live do próximo final de semana será? Sobre a meditação do... Não. Não? Não será ainda. É dia 15 de agosto, amor. Mas aí a gente tem que divulgar onde será, porque isso eu não lembro. Sim, nós vamos estar divulgando para vocês que a gente foi convidado para fazer uma live, né, numa rádio católica,
né, por uma rádio católica. Então a gente vai estar falando lá sobre as famílias que servirão a Deus, tá bom? Será no próximo final de semana, dia 15. A gente divulga onde vai ser. Não vai ser pelo nosso, então verdade. A gente divulga onde vai ser, que aí vocês podem assistir. A gente vai contar um pouquinho, né, do nosso testemunho, né, do nosso trabalho, né, nessa rádio, que agora eu não me recordo o nome dessa rádio. Mas a gente vai estar divulgando. Então não vai ter a live na nossa, né, no nosso perfil, mas a gente vai divulgar onde nós vamos estar ao vivo. Amém? Certo? Então, salve Rainha Santíssima e valei-nos o glorioso e o justo São José. Queremos agradecer a Dani, o Guará, o Jefferson, a Cibele, né, pela presença de vocês. E todo mundo que está assistindo. Sim, todos que estão assistindo, né? Eu citei esse só porque é os que estão aparecendo já aqui embaixo, aqui para mim. O Cléo Alexandre, o Cristiano, o pessoal todo aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Deixa o encerramento com a Tatiana. Tchau. Não, é Beijo isso, na gente. alma. Tchau, Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para quem é pai, porque amanhã é Dia dos Pais. Tchau, gente. Ô, Glória. Tchau, tchau, Cibele.